apresentando o nosso entrevistado em instantes, que é o secretário estadual de Educação do governo da Paraíba, o Wilson Santiago Filho. Vai ser o nosso entrevistado em instantes, falar sobre diversos assuntos. Mas antes, eu vou a Brasília, isso com Napoleão de Castro. Daqui a pouco tem Napoleão, porque as auditorias do TCE revelaram que quase 32 cidades gastaram mais com festas juninas que os investimentos de 2023. Já em 2024, os gastos chegaram a 146 milhões. Já é... O resultado das auditorias sobre gastos com festas e contratação de servidores temporários foi apresentado durante sessão no Tribunal de Contas do Estado. Em relação aos gastos com festas, a auditoria mostrou que 32 municípios paraibanos gastarão mais com eventos juninos do que com investimento nos municípios no ano passado. No estado todo, foram gastos 340 milhões de reais em 2024, 110 milhões a mais do que em 2023. E este ano, o mês de junho nem terminou ainda e as prefeituras já gastaram 146 milhões de reais. Os maiores valores, segundo o relatório do tribunal, foram registrados em Campina Grande, Patos e Santa Rita. Mas o tribunal deixou bem claro que isso não quer dizer que são gastos ilegais. São valores que chamaram a atenção e serão analisados pela Corte. Mas o aumento dos gastos, de fato, chamou a atenção deles. Diante da realidade de determinado município que eventualmente tenha dificuldade de atender a população com serviços básicos, essenciais, como a distribuição de medicamentos para diabéticos, para quem sofre de pressão alta, né? Contratar atrações por valores exorbitantes não parece razoável. No exercício de 2023, por exemplo, os municípios paraibanos investiram em festividades durante o exercício 230 milhões. Em 2024, houve um aumento de 48%. Esses valores passaram para 342 milhões. Os números apontam que em 2025 os gastos serão bem maiores. Então, nós precisamos acompanhar par e passo todos esses investimentos. O Tribunal de Contas não é contra, não é, os festejos juninos, carnavalescos, enfim, os eventos artísticos, culturais que os municípios exercem durante o exercício, mas é preciso observar a legislação. Nós vamos observar se os critérios estão sendo observados, se a legislação está sendo cumprida, senão o julgamento vai ser pela irregularidade, com todas as combinações decorrentes de um julgamento irregular e uma prestação de contas. Segundo a auditoria do Tribunal de Contas, mais de 170 prefeituras paraibanas estão com contratações temporárias acima do permitido, que é 30% do número de servidores efetivos. Diante disso, o tribunal disse que vai agir e que essas prefeituras vão ter que promover demissões. Chama a atenção alguns municípios que têm, por exemplo, 480% de temporários a mais do que os servidores efetivos. Bahia da Traição, por exemplo, tem 134 efetivos e 644 temporários, contratos temporários. Cruz do Espírito Santo tem 237 efetivos e 947 temporários, um percentual de quase 400%. O presidente do Tribunal de Contas destacou que as prefeituras terão que promover demissões. Não é? Vai ter que ter demissão ou contratação, não é? Porque esse concurso, né? Porque o que nós observamos é que a gente tem recomendado ao longo dos anos os ajustes necessários. E as gestões não estão cumprindo. Para cada 100 servidores efetivos, nós vamos admitir apenas 30 servidores temporários por um período, até porque o nome já encerra qualquer discussão. O diretor de Auditoria e Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, Eduardo Albuquerque, informou que os grandes municípios da região metropolitana de João Pessoa estão todos com servidores temporários, além da margem permitida. Apenas Cabedelo está atendendo à recomendação. Nós temos 178 municípios que ultrapassaram os 30%. Tá? Então, 223, 78. Esses 178 precisam tomar ações imediatas. Eles foram alertados pelos relatores de cada processo e foram intimados a apresentar um plano de redução. E só Cabedelo está cumprindo, então os grandes municípios não estão cumprindo essa resolução.
Obrigado, Jair Macia Andrade, com informações para o nosso programa. Receba aqui hoje nos estúdios da TV Arapuã o secretário estadual de Educação do governo da Paraíba, ele que é deputado licenciado, o Wilson Filho, do Republicano. Secretário, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem contigo? Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos os paraibanos. Hoje é um dia muito feliz, então eu estou bem, estou leve. Sou pai da minha segunda menina, completou uma semana. Parabéns ao senhor e sua esposa também. Muito obrigado, Bruno. E hoje foi um dia de comemoração, um evento gigantesco, quase 5 mil pessoas lotando o centro de convenções para comemorar os resultados da alfabetização na Paraíba. Então, hoje é um dia que eu estou bem. Feliz. Você me perguntou se eu estou bem, eu estou bem demais. Nós vamos falar daqui a pouco sobre esse evento que aconteceu hoje, mas eu me recordo como se fosse ontem, uma das suas primeiras entrevistas foi comigo, na Rádio Arapuã, quando o senhor assumia como secretário de Educação do governo da Paraíba, e nessa história já se passou um ano. E neste ano, se a sua história como secretário se esse ciclo finalizasse hoje, deu para deixar alguma coisa na história da educação da Paraíba nesse ano? Bruno, essa foi uma das missões mais honrosas e desafiadoras que eu assumi na minha vida, mas eu tive coragem de assumir. O governador João Azevedo acreditou no potencial do nosso trabalho, eu acreditei no potencial do trabalho da equipe da educação e nós certamente estamos conseguindo entregar. Eu acho que o que as pessoas querem, buscam, esperam do governo do estado, em cada uma das pastas, e da educação não é diferente, são as entregas melhorando a vida das pessoas. Se eu pudesse destacar aqui 4 pontos que realmente fazem a diferença na vida das pessoas, eu poderia começar com o de hoje, que a gente vai falar daqui a pouco, da alfabetização. Como a gente vai falar daqui a pouco, eu já passo para a próxima. A entrega do kit escolar no início do ano. Nós entregamos para absolutamente mais de 200 mil estudantes, todos os estudantes da escola pública estadual receberam um super kit escolar. Nenhum pai... Foi um novo kit ou já era o tradicional de antes? Não, foi um kit completamente diferenciado. O governador me permitiu comprar um kit que durasse o ano inteiro. Nenhum pai, nenhuma mãe de aluno matriculado em escola pública estadual precisou gastar um centavo sequer para adquirir kit escolar. A gente sabe que é caro, caderno, caneta, tudo isso. Então, esse é um assunto bem bacana, porque com o material em mãos, desde o primeiro dia de aula, o aluno pode aprender. Porque nem tudo na vida é decoreba, não. Na verdade, todas as pesquisas educacionais mostram que o decoreba tem que ser algo do passado. Agora, a gente tem que transferir verdadeiramente conhecimento para os estudantes. Se ele não tiver uma caneta, um lápis, um material didático para poder ajudar no estudo, funciona. Segundo ponto, nós lançamos um mês atrás o programa de tecnologia da educação da Paraíba, que transformou da água para o vinho uma forma de ensinar e de aprender. Nós lançamos o Amanhã Digital, com laboratórios maker, laboratórios de informática totalmente diferenciados, estilo sala Google. Nós estamos distribuindo óculos de realidade virtual para que o estudante possa aprender na aula de biologia dentro do corpo humano, numa experiência imersiva. Possam aprender na aula de história a história do Império Romano dentro do Coliseu. Nós estamos com a experiência imersiva que é pioneira no Brasil. Essa parte tecnológica está presente em qual percentual de escolas hoje do estado? Nós estamos fazendo, nós lançamos faz 3 semanas, nós estamos fazendo de forma gradativa. Tem ações tecnológicas em todas as escolas da Paraíba. E não dá mais para ter uma educação sem ter ali a tecnologia como aliada. Não tem como, né? A gente está aqui numa bancada que eu estou com o meu celular, você está com o seu, com acesso à internet, com aplicativos que fazem com que o nosso dia a dia seja mais dinâmico, seja mais interativo, seja mais produtivo. Então, é um programa de tecnologia com impressoras 3D, com laboratórios de robótica, e isso causa resultados diferentes. Isso é muito importante. Terceiro ponto, o passe livre estudantil. Esse, na verdade, é o último ponto, né? O 4º ponto, passe livre estudantil. Esse programa é sensacional. Nós temos para quem aí... está em casa ter uma compreensão do qual o significado lá na ponta do passe livre estudantil. Porque alguém pode ver só uma manchete, passe livre, mas não sabe se aprofundar no que realmente é e a essência para quem está lá na ponta. Bruno, nós fizemos uma pesquisa nas escolas sobre os principais dramas que o estudante passa, os pais dos estudantes passam. E no momento que a gente adquiriu o kit escolar foi porque o drama era o custo do material no início do ano. Todo mundo sabe, todo mundo passa por isso. Se você tiver filho, neto, sobrinho, você sabe disso. Outro drama
é a quantidade enorme de estudantes que não iam à escola porque não tinham condições de pagar a passagem de ônibus. Então, como é que a gente busca uma equidade na educação se tem estudante que nem sequer tem condições de chegar à escola? Ele se matricula e lá vai rodando dia após dia, boletim após boletim, e o menino não vai para a escola. E a gente pensa que é qualquer motivo fútil, e não é. É que a família tem um filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, a passagem de ida, de volta, vezes 22 dias letivos que tem mais ou menos em um mês. Então, quanto é que fica isso? É 200, 300 reais por filho. Então, é uma conta cara. O Estado decidiu bancar essa conta. Nós fizemos um programa que foi agora considerado o maior programa de transporte gratuito de estudantes e combate à evasão escolar do Brasil. É um programa paraibano, um programa que visa atingir 50 mil estudantes, 25% de todos os estudantes da Paraíba, porque são estes os estudantes que estão nas cidades que têm o transporte público coletivo regularizado, regulamentado. João Pessoa, Campina, Bahia, Santa Rita, Cabedelo. São 5 cidades, alunos do nona série, 1º ano, 2º ano e 3º ano. Todos os estudantes estão aptos a receberem um cartão magnético com 44 passagens gratuitas para você poder ir e voltar para a escola e da escola todos os dias letivos. Nós ainda estamos cadastrando, então você pai, você mãe, você avô, se você conhece ou é estudante de qualquer escola pública do estado, dessas cidades que eu listei, nessas séries que eu listei, você, estudante, tem direito ao transporte de graça, ao transporte gratuito do ônibus. Basta você procurar a rodoviária do Varadouro aqui em João Pessoa, tem um posto do Cintur, ou lá o terminal de integração em Campina Grande, tem um posto do Citrans, que são os sindicatos de empresas de ônibus. Lá você leva um documento com foto, CPF e comprovante de residência e você já sai com o seu cartãozinho e não precisa voltar mais lá, pessoal. A recarga é automática, basta você ir para a escola, basta você estar na sala de aula. Então, se você pudesse dizer, acabou meu momento na educação, esses pontos são importantes. Além de nós termos conquistado o 1º lugar no Brasil de alunos aprovados no Enem em 2024, nós conseguimos o 1º lugar no Brasil de índice de fluência leitora. Os estudantes da Paraíba, as crianças da Paraíba estão aprendendo a ler e escrever numa quantidade muito maior. Fomos o 1º do Brasil, recebemos o prêmio hoje de institutos nacionais, um conjunto de entidades, Fundação Lema, Instituto Natura, Instituto Bem Comum, eles se juntam e classificam os estados. A Paraíba ficou em 1º. A Paraíba tem o segunda melhor educação técnica do Brasil. Nós temos a 3ª melhor educação integral do Brasil. Nós temos o maior programa de intercâmbio estudantil do Brasil. Acabaram de retornar 50 estudantes da China. Mês que vem a gente vai lançar a nova versão do Conexão Mundo com mais países e mais alunos. Isso quer dizer o quê, Bruno? De forma muito sincera, que planejamento, dedicação para colocar o que se planeja em prática e investimentos certos dão resultado. E o governador João Azevedo, que é um governador teoricamente e na prática o governador da educação, que está fazendo uma educação extraordinária, está nos dando condições de transformar esse ano, de fazer esse ano ser diferente. Olha, a gente segue conversando com o secretário de Educação do governo da Paraíba, o Wilson Filho, mas antes de dar continuidade à conversa com ele, a nossa equipe acompanhou agora há pouco a coletiva do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, após o retorno de Israel em meio aos acontecimentos que você tem acompanhado aqui na programação da TV Arapuã. O Washington Luiz conta os detalhes para a gente. Passava das 11h30 quando o prefeito da capital, Cícero Lucena, chegou no aeroporto Castro Pinto. Ele foi recebido por amigos e familiares. Cícero desembarcou vindo de Israel, onde ele reputa como uma das missões mais difíceis na sua história. Após a chegada no aeroporto, Cícero participou de uma coletiva de imprensa aqui em um dos hotéis. Cícero relatou os momentos difíceis em que vivenciou durante esses dias em função da guerra entre Israel e o Irã. Estamos vivendo um momento muito especial e não poderia ser diferente
se não começar agradecendo a Deus. A Deus, a todos aqueles que, nesse momento difícil, nos acolheram, nos deram força, energia, para que a gente pudesse enfrentar esse momento. Agradecer as mensagens, agradecer a solidariedade, as orações, dizer que também as centenas e milhares de pessoas que na sua simplicidade não tiveram como ter acesso a mim, mas que através das suas orações nos fortaleceram. Agradecer a todos religiosos de todas as religiões que também fizeram correntes de orações, de prece, e que alguns tiveram como ter acesso a mim, chegando também a esse fortalecimento do posicionamento para o enfrentamento que nós passamos. Agradecer esse gesto. Que representa a nossa família, e dizer que na vida muitas vezes a gente aprende com dor, com sofrimento, e que precisamos tirar, né, lições de tudo que nós passamos. Todos vocês sabem, nós fomos a uma missão oficial a convite do governo de Israel, ao lado, somado os outros países, cerca de 37 gestores ou autoridades de várias cidades participaram dessa missão, e são essa que tinha como objetivo nós vermos os avanços, as conquistas da tecnologia israelense, principalmente na área de segurança dos municípios, já que há uma tendência no Brasil, começa a ser discutido essa questão de ampliar a participação dos municípios, como também uma força de segurança do Estado e do município. Tivemos a oportunidade de ver isso nos primeiros dias, em várias cidades que visitamos, como é montado a força de segurança municipal, quais as tecnologias que estão sendo utilizadas, bem como tivemos em universidades, para ver os projetos em desenvolvimento, a possibilidade de parceria das universidades com as cidades, e, sem dúvida nenhuma, poderíamos ter trazido muito mais informação, mas o evento foi encerrado em função do agravamento da questão política e na declaração de guerra que aconteceu. Tivemos, e não posso deixar de registrar, total apoio do governo de Israel, que a preocupação maior deles era exatamente com a nossa segurança. Nós ficamos em alojamento em uma universidade nas circunvizinhança da cidade de Teherã, Tel Aviv, desculpe. E lá também tivemos a oportunidade de ter não só o alojamento, mas o bunker, né, de segurança, que nos permitiu. Eles tinham um sistema de um aplicativo onde todos que estavam em Israel, o cidadão, o visitante, quem fosse, recebia o comunicado para se dirigir mais rápido possível para os bancos. No nosso caso era no subsolo do prédio que nós estávamos, e também informava, e a gente, com esse aplicativo, mesmo no banco, a gente ouvia, né, os mísseis passar, né, pela proximidade com a gente, porque Tel Aviv foi uma cidade alvo, né, em Israel, e isso não tinha hora nem dia de chegar. Foram momentos muito difíceis, de muita tensão, de dificuldade de descanso, porque muitas vezes quando a gente se deitava, que tentava
e dormir, era acionado o deslocamento mais uma vez para o banco. Então, foi esse momento de muita ansiedade, somado à ansiedade e a expectativa, que não está descartada ainda, da ampliação desse conflito, com novas forças entrando no circuito, quer seja de um lado, quer seja de outro, com mudanças também da possibilidade de armamentos, que deixou todo mundo bastante desconfortável para continuar lá. E graças a Deus, graças à solidariedade, atos humanitários, contamos com a ajuda. O Messinho, desde o primeiro momento, acionou a Câmara Federal na pessoa do presidente Hugo Mota, que efetivamente acionou o Itamaraty para que a gente pudesse traçar uma estratégia de retirada. Está aí, portanto, a fala do prefeito de João Pessoa, acompanhado nessa coletiva do deputado federal Messinho Lucena, além de outros secretários e também da família dele nesse momento da vinda aqui, do retorno ao estado da Paraíba, em especial a capital, João Pessoa. 1 minuto do intervalo, já volto, dando continuidade à conversa com o secretário de Educação do estado da Paraíba, o Wilson Filho.